E vamos que vamos, este é o 3 em 1, agora uma notícia aqui da cidade de São Paulo. A Câmara Municipal aprovou nessa quarta-feira a reforma da Previdência dos servidores da capital paulista. Era uma das principais bandeiras do prefeito Bruno Covas para conter os gastos com aposentadorias nos próximos anos e tentar um alívio no caixa da cidade. Foram 33 votos a 17, esse é o número registrado de vereadores. Com a aprovação, servidores passam a recolher 14% e não mais 11% dos salários. E também será criado um sistema de previdência complementar para novos trabalhadores com remuneração superior ao teto de R$ 5.600. A votação foi marcada por protestos do lado de fora da Câmara, também flagrada a ação de baderneiros. Você que nos acompanha em imagens pode ver os portões quebrados, pode ver também aquele pessoal que já jogou pedras na Guarda Civil, aquele horror de sempre. E também um fato a ser apurado, se não grave, o vereador Fernando Holliday divulgou uma imagem de um disparo efetuado contra o vidro do seu gabinete. Joel, começo com você, algo que tem que ser investigado evidentemente, mas pode ser muito, muito grave. Em primeiro lugar, gravíssimo, pelas poucas informações que temos até agora, mas parece que foi mesmo um tiro. Então, quer dizer, algo da mais alta gravidade aí, algo que poderia ter vitimado alguma pessoa, vitimado até um representante da população, goste ou não do vereador, isso não vem ao caso. Em suma, gravíssimo que isso tenha acontecido, mas eu queria voltar para o tema da reforma da Previdência em si, que acho que essa situação da cidade de São Paulo mostra um pouco o estado e o tipo de debate e o tipo de negociação que terá que ser feito, inclusive, a nível federal. Tá? Primeiro, um reconhecimento cada vez maior de que precisamos, sim, de uma reforma da Previdência. Que o sistema previdenciário, especificamente aí dos servidores públicos, ele é desequilibrado, sim, é profundamente desequilibrado, ele gera um déficit explosivo no longo prazo, vinha aumentando em coisa de 700 milhões por ano aqui em São Paulo, então é uma coisa muito grave, precisa ser endereçada, precisa ser mudado, e mesmo com essa gritaria toda, mesmo com baderna, os vereadores fizeram a coisa certa e aprovaram aí a reforma da Previdência do município. Com duas mudanças, né? O projeto que corria antes, ele tinha 2 pontos que foram tirados. Um me parece bom e o outro é o que tem muita relevância nacional também. O primeiro foi que ele tirou um artigo que autorizava a prefeitura a usar recursos de concessões e privatizações para bancar as aposentadorias. Tá? Dinheiro de concessão e privatização é um perigo. É um perigo porque o governo usa aquilo e banca um ano e parece que não tem problema e só empurra o problema com a barriga e o problema vai crescendo. Então, enquanto dá para privatizar algumas coisas, vai usando aquele dinheiro, mas uma hora acaba. Não é um fluxo novo para o Estado. Então, realmente, não é para usar esse dinheiro de concessão. É bom que não vá para custear Previdência ou a máquina pública de maneira geral. Tá? Então, esse é um ponto que me pareceu positivo. E o outro, havia a ideia de instituir um sistema de capitalização, né, em que o funcionário público, quando ele entra, ele tem a conta dele, ele contribui, e o que ele vai receber lá na frente é o que render essa aplicação, essa conta que ele teve ali. Diferente do modelo atual, em que quem trabalha hoje em dia paga os inativos que estão aposentados. Tá? No longo prazo, o modelo de capitalização acaba com desequilíbrios, porque cada um recebe aquilo que ele poupou. Existe a questão de será que ele poupou bastante ou não, qual vai ser essa remuneração, mas o desequilíbrio das contas é resolvido. O problema é que no curto prazo ele aumenta os gastos e por isso foi retirado aí do projeto que efetivamente vingou. E é o tipo de discussão que a gente vai ter, a gente está tendo já na esfera federal também, né? Existe a ideia do modelo de capitalização aí na reforma da Previdência Federal. Não está no pacote, não está no projeto do Temer. Mas se ela vier, assim como em São Paulo, acho que ela tem que vir num segundo momento, porque inicialmente ela não dá conta de resolver o déficit que a gente está vivendo. Ô Vera, é uma versão um pouco mais light do que o projeto inicial e, como eu falei no começo, o Bruno Covas vinha defendendo ela como uma bandeira depois que herdou a prefeitura do João Dória e terá uma eleição daqui a 2 anos. Achei corajoso ele fazer logo no início. Eu acho que serve de, portanto, aviso para o Jair Bolsonaro. É possível fazer uma reforma desde que você articule bem a sua base. Ele o fez. O projeto não é o ideal, assim como aqui está no Temer também, no Congresso também não é a ideal, mas é a possível neste momento, já ajuda a descomprimir o torniquete fiscal, mas vejam só o que acontece. Com a reforma aprovada, o déficit para de galopar em 2025. O equilíbrio só é atingido em 2092.
Portanto, não é algo simples, não é trivial se reformar sistemas previdenciários. Já tem muita gente achando, inclusive, que daqui a alguns anos terá de fazer uma outra. Isso é assim em todo lugar do mundo, isso vai estar presente também na discussão nacional e é importante que haja esse laboratório para que se saiba tudo que está em jogo. Essas reações absurdas de servidores que vão acontecer também no plano nacional, mas que isso não sirva para intimidar nem governos e nem parlamentares para que cumpram aquilo que é seu dever, que é equilibrar as contas públicas. Tem de se investigar esse tiro aí, ou suposto tiro. É tiro, eu tenho uma marca de bala ali no vidro, provavelmente foi um tiro mesmo, não sei se de arma de fogo, que tipo de arma, mas isso tem de ser investigado porque é um absurdo, é inadmissível, contra o gabinete do vereador Fernando Holliday. E eu acho lamentável que vereadores de partidos da base, como PSDB, DEM, PP, tenham se ausentado da votação. Isso é outra nota dissonante, porque eu acho que ser base de apoio a qualquer governo requer coragem e requer saber que vai ter sim de votar em projetos impopulares. Então, aos vereadores que faltaram, é de se lamentar. É isso aí, Andreasa, falamos tanto sobre reforma da Previdência, ou proposta de reforma da Previdência, agora aqui em São Paulo alguma coisa andou. Mas muito interessante como exemplo do modelo óbvio para se fazer uma reforma dessa natureza. Serve para a pauta nacional. Um projeto existente, portanto, a partir do qual articular politicamente para convencer os indivíduos de que aquele projeto é importante. No caso nacional, com a ressalva de que o Bolsonaro ainda não assumiu, mas eu insisto na tese, o governo já começou, nós não temos ainda um projeto definido e está dado que isso é um problema, inclusive interno, há alguma bateção de cabeça sobre a composição desse projeto e sem projeto não há articulação política. A articulação política que per si também me parece muito claudicante na base bolsonarista. Então, é muito simples. Quer aprovar uma reforma da Previdência? Apresenta um projeto. Tendo um projeto, faz política. É assim que funciona, não tem mistério. Agora, sem essas coisas não dá. Essa reforma de São Paulo foi relatada muito bem, aliás, pelo Fernando Holliday, que ficou em evidência, ele está em evidência pela sua própria atuação pública e foi vítima de um atentado em seu gabinete. A palavra é essa. Estava lá na sala, não sozinho, havia outras pessoas, quando um disparo quebrou o vidro. É um tiro, não é outra coisa. É um tiro, inclusive há outras marcas na janela. Ele foi vítima, claramente, já está dado que foi um tiro, foi vítima de um atentado. E o silêncio a esse respeito é inacreditável.